Queridos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero fazer menção de gratidão a Deus, senhor presidente, honrar da mesa, agradecendo-los e também cumprimentando-os por este momento. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jailton, pastor Cleusmar, pela a honra de poder ter me dado de estar aqui com os santos, como também agradecendo a receptividade tão calorosa do pastor Wesley, pastor Anderson, e a alegria de rever o meu grande amigo, pastor Josué Medeiros, por quem tenho grande admiração, que fez muito por nós ali naquele estado. Prazer revê-lo, amigos. Queridos, eu quero ler um texto, haja vista que o tema está voltado para a excelência e para isso nós precisamos rever alguns conceitos bíblicos, mas eu quero falar-lhes sobre uma palavra motivacional, estimulativa. E para isso eu quero ler o capítulo 20 do segundo livro dos Reis. Agradecendo a Deus pela vida de cada pastor presidente, de cada convencional. E para mim constitui-se um prazer ímpar em conhecê-los. Eu quero tomar por base este texto, esta passagem, já que nós estamos voltados para homens voltados para a obra de Deus. E quero ler naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quero tomar por base esta passagem, amados, para meditar convosco acerca de algumas experiências em buscar a excelência da nossa chamada, do nosso ministério. Quando nós observamos esse texto, eu costumo ver que, dentre outras expressões psicológicas que a Bíblia nos mostra, aqui há uma das mais contundentes expressões psicológicas que toda a Bíblia Sagrada nos ensina. Haja vista que a psicologia ela nos ensina que quando nós passamos situações que estamos no auge ou no ápice dos nossos sonhos, objetivos, projetos, e ouvimos palavras como esta que Ezequias ouviu, e quando estas palavras são verdades, os psicólogos, ou a psicologia nos diz, que na ótica humana o quadro se torna quase irreversível. Haja vista que quando essas palavras que vão de encontro aos nossos objetivos são verdadeiras, elas conseguem atingir as 3 substâncias neurotransmissoras do nosso sistema nervoso. A psicologia nos ensina que a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, que são as substâncias responsáveis pela nossa autoestima, disposição e energia, elas automaticamente são atingidas, e aí muitas vezes aqueles que estavam alegres ficam tristes, que tinham uma visão futura desestimula e perde este conceito. Então eu gostaria de meditar convosco sobre uma parede e nada mais. Diga comigo, uma parede e nada mais. Quando nós observamos, amados, o texto e o contexto, nós percebemos que quando esta passagem, Isaías, que fez parte do cenário da época,
Quando Isaías ele faz menção dos acontecimentos e dos traumas vividos por Israel, porque durante os 200 anos da dinastia davídica no reino sulista, cerca de 11 reis já haviam se passado até este momento. A Bíblia mostra que alguns fizeram o que eram bom aos olhos do Senhor, mas outros perderam a oportunidade da excelência. Então Isaías, quando ele começa a descrever, ele começa descrevendo um caos de 4 períodos. Ele descreve o capítulo 1, quando ele mostra a visão que teve da parte de Deus. Ele descreve dizendo, visão que teve Isaías, filho de Amós, o profeta. Então ele faz menção de dizer, acerca de Jerusalém e de Judá. Ele se volta para o sul. Aí ele relaciona nos dias de Uzias, de Jotão, de Acais e de Ezequias. Ele nos mostra 4 períodos de homens chamados por Deus, escolhidos por Deus, para fazer história. Então ele começa a descrever que nestes 4 períodos, ou principalmente nos 3 primeiros, ele mostra que havia um caos estabelecido dentro de Judá. Quando nós discorremos a visão, havia uma advertência lamentosa da parte de Deus, quando ele percebe que na visão Deus adverte. E ele na visão veio a necessidade de proclamar e advertir acerca do perigo iminente que estava por vir. Então Isaías ele faz menção de dizer, dá ouvido aos céus e dá ouvido à terra, o que diz o Senhor. Então há um lamento. Ele diz, o boi conhece o seu dono, jumenta, a manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Então no contexto da visão, Isaías mostra que as 4 camadas principais haviam se corrompido. Ele mostra que a monarquia estava além e despercebida dos acontecimentos. A classe profética já não tinha força para mencionar, para advertir. A classe sacerdotal já não oferecia sacrifício como antes, pois já havia necessidade de líquido para a oferta de libação e grãos para a oferta de cereais. E Isaías começa a demonstrar que dentro de Judá, do povo escolhido, havia um entrelace com os costumes e com o imitar dos cananeus. Eles não estavam influenciando, eles haviam sido influenciados. Então Deus faz uma lamentação e pede urgência nos acontecimentos, a ponto de quando nós vamos lá para o versículo 16, 17, depois de Isaías mostrar que Jerusalém estava como um corpo apodrecido, desde a planta do pé ao couro cabeludo, isso tudo dentro dos 5 primeiros capítulos da visão que Isaías teve acerca de Judá e de Jerusalém. E Isaías começa a mostrar que Deus tinha necessidade de reaver aquele assunto. Porque Deus pede e mostra a Isaías para que ele pudesse transmitir aquilo para o povo posteriormente. Quando ele diz, diga ao povo que pode me arguir, em outros, no nosso vocabulário, diga o povo que pode me questionar, vamos sentar, diga o povo que eu quero conversar com eles, cara a cara, vamos tratar dessa situação. Aí Deus ainda diz, se ele me ouvir, ele vai comer o melhor da terra. Mas se ele não me ouvir, a espada vai destruí-los. A coisa estava tão séria que, segundo alguns eruditos, mostra, eu não sei aqui no centro-oeste, lá no nosso nordeste a gente tem um dito popular, que quando alguém não quer nada com Deus, quando alguém está além das nossas, abaixo do nível,
A gente costuma dizer, rapaz, tu estás pior do que corda de amarrar porco. Tu estás mais sujo do que pau de galinheiro. Para você está difícil. E segundo alguns eruditos, o caos estava tão terrível dentro de Judá que criaram um dito popular. Um olhava para o outro e dizia, tu estás pior do que o carmesim. O outro retrucava e você está pior do que o escarlata. Eram as duas tonalidades de cores que não havia antídoto para limpar. Antídoto não havia, por exemplo, se uma veste ou um tecido fosse manchado por uma gota daquela tinta, não tinha antídoto. Então aquele tecido estava perdido. E Deus, nesta convocação, estava tão interessado em trazer um avivamento e precisava de alguém para dar início a esse avivamento, que ele disse, Isaías, diga ao povo que o pecado deles pode estar feito escarlate. Eu vou deixar branco como a branca lã. Pode estar vermelho feito a carmesim. Eu deixo branco como a branca neve. Deus estava disposto a perdoar. O caos havia se estabelecido, pastores. E Deus precisava de alguém que tivesse iniciativa. Aí Isaías diz, quando no resumo da visão, então ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, o caos estava tão estabelecido que ele é levado aos céus em espírito e vê o céu por dentro, e o assunto urgencial na reunião que ele prestou ouvidos era alguém para tomar a iniciativa e ser oráculo de Deus dentro daquela crise. Então ele sente a urgência e predispõe e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a mensagem de Isaías, ela é muito contundente. A mensagem de Isaías, ela vai direto no arrependimento e na ferida do povo, e isso começa a incomodar. Então ele diz que Jotão entrou depois que Uzias morreu e fez pouco caso. Aí ela mostra que depois de Jotão, o rei Acais, com 20 anos de idade, era um início de ministério, eram homens, como foi dito aqui, que tinham tudo para garantir o final do seu ministério. A Bíblia diz que Acais, quando assume o poder, estava em meio a uma crise política, econômica e espiritual. E no decorrer, ele enfrenta uma crise militar. Porque a Bíblia nos mostra que uma coalizão foi formada por parte do rei sírio e do rei de Israel, das tribos do norte, Peca e Rezim. Para quê? Porque eles tinham raiva, e eles tinham, na nossa linguagem bem rasteira, eles tinham um ódio dos assírios, que eram liderados naquela época por Tiglat-Pileser, porque os assírios estavam em ascendência e não respeitavam outras nações. Então Peca e Rezim formaram uma coalizão e convidaram o rei Acais para destruir os assírios. E o rei Acais se esquivou. Aí Peca e Rezim, revoltados, quiseram destruir as cidades de Judá e tornar Jerusalém um montão de pó. Aí a Bíblia diz que quando o rei Acais soube desta notícia, desta coalizão, tremeu, rasga as vestes, põe areia na cabeça e vai lamentar. Aí entra o capítulo 7 de Isaías. Ele descreve melhor do que Crônicas de Reis. Ele protagonizou esta história. Então Isaías diz que Deus vai a ele, como ele já era literalmente oráculo de Deus dentro da crise de identidade. E ele sobe ao palácio para dar uma notícia boa a rei Acais. Aí ele chega no palácio e diz que Acais não deveria ter medo. No capítulo 7, os irmãos vão encontrar, eu não quero ser muito sucinto e objetivo. E no capítulo 7 ele mostra que Deus dá uma palavra de confiança, dizendo ao rei Acais que não temesse aqueles 2 pedaços de tistões fumegantes, porque Deus tinha, por amor a Davi, estava disposto a livrar Jerusalém da mão daquela coalizão, e aquilo não ia acontecer, Jerusalém não ia ser destruída. Aí quando nós observamos, nós percebemos
que o rei Acais, ele discorda da visão e da proposição de Deus, do que Deus ia fazer. Aí ele olha para Isaías e não dá crédito. Isaías é mais contundente no versículo 11 e 12, e ele começa a dizer: se tu não estás acreditando, pede um sinal, que Deus será contigo e livrará Jerusalém da mão daquela coalizão. Ele olha para o profeta e diz: eu não tentarei o Senhor meu Deus, mas pede, ainda que seja alto feito o céu, ou profundo feito a profundidade da terra, aonde tu pedir um sinal, eu te darei. Não tentarei o Senhor meu Deus. E ele perde uma bela oportunidade de fazer história e de buscar a excelência do seu ministério. A Bíblia nos mostra que, como eu falei, a Síria estava devastando. O que é que ele faz? Ele pega o ouro do santuário, ele pega o ouro do templo e envia uma proposta, eu quero falar em síntese, para o rei da Síria, Tiglat-Pileser. Propondo o quê? Se ele livrasse Jerusalém da mão de Peca e Rezim, e livrasse Jerusalém daquela coalizão, ele se tornaria escravo da Síria com todo Judá, e anualmente pagaria os impostos exorbitantes em ouro, em prata e outras pedras preciosas para o rei da Síria. Então a Bíblia nos mostra que o rei da Síria não perdeu tempo. Ele invade a Síria, entra nas tribos do norte, invade Israel, elimina Israel, traz os moradores de Cuta, de Ava, Tervafaí, da região lá da Síria, para habitar a capital Samaria, e leva aqueles que se renderam cativo de Israel para a Síria. O rei Acais deixou de confiar no braço de Deus, na excelência do poder de Deus, para confiar no braço político, no braço do homem. Então a Bíblia nos mostra que o caos foi estabelecido. O rei aceita a proposta e livra Jerusalém daquele caos. Então agora o rei Acais, o ibope sobe. Eu livrei Jerusalém das mãos dos seus inimigos. Só que o pior estava por vir. Os assírios eram tão cruéis que, segundo alguns escritores apontam, que eles, quando invadiam a nação, eles prendiam as pessoas que se rendiam e colocavam um arame em forma de anzol no nariz, como sinal de escravidão, como sinal de vassalo do seu poderio. E aqueles que não se rendiam, eles matavam aos poucos, beliscões, tirando o couro. E isso causava um transtorno. E para piorar, agora Jerusalém se torna vassalo dos assírios. A idolatria assíria entra dentro de Jerusalém, avassalando tudo. Não foi só agora o poder político, militar e econômico. Agora a questão espiritual estava pior do que antes. Por quê? Porque a idolatria, os deuses assírios, superstição pura, estavam tendo crédito dentro de Jerusalém. A Bíblia diz que o rei Acais cometeu caos. Derrubou os altares. Na nossa linguagem, que o povo fazia vigília, vamos dizer assim, que o povo queimava incenso nos altos, ao Deus dos céus. Aqueles montes, quando o salmista, no Salmo 21, se inspirava e diziam: de onde me virá o socorro? Então eles acreditavam. O rei Acais, ele se envolve com a idolatria assíria, da Síria, e leva o povo a adorar os deuses assírios. E qual era o mal? Em vez agora dos montes serem palco de adoração, agora eram altares aos deuses da Síria.
ele pega a serpente de bronze que Moisés havia levantado lá no deserto e a torna instrumento de idolatria, e para piorar, ele coloca no pátio do santuário. Ele incentiva o povo a queimar os próprios filhos aos deuses da Síria. E o ápice da sua loucura, ele manda fechar a porta da igreja. O templo, e esse templo tem história, o templo que Salomão havia construído. Imagina um obreiro levar o povo a um caos. Imagina um obreiro escolhido de uma dinastia honrada levar o povo à mesmice do mundo lá fora. A igreja, aquela mesma igreja, irmão, aquele mesmo templo, deixa eu abrir um parênteses só para os irmãos entenderem o caos, que quando a Bíblia diz que Salomão inaugurou, a glória foi tão grande que quem estava dentro não se colocava de pé, os sacerdotes tinham que sentar, e quem estava fora não podia entrar por causa da glória de Deus. Imagina aquele mesmo templo que Crônicas, capítulo 20, versículo 21 e 22 ou 20 e 21, quando Deus aparece a Josafá, que diz que a guerra não era dele, por onde Deus começa? Pelos músicos. E a Bíblia diz que quando Josafá ordena os músicos, que eles começam a cantar, Deus embaraçava os inimigos. Isso era comum, isso era conhecido não só em Israel, como em todas as circunvizinhanças. Por quê? Porque este contexto da adoração ao Deus de Israel, o Deus que os seus ouvidos estavam atentos às vozes que vinham do templo em Jerusalém e os olhos estavam fitos lá. Era tão comum eles acreditar no contexto da adoração, que quando o exército de Israel ia para a guerra, e por alguma falha, o general não incomodava mais, ia perdendo os soldados, muitas baixas, então só havia um socorro. Qual era? O general pegava uma carta e mandava para o santuário. E qual era o teor? Sumo sacerdote, nos ajude, senão nós vamos perder a guerra. Envie a equipe ou os obreiros da adoração para o campo da batalha, senão Israel vai ser envergonhado. O que era que o sacerdote fazia? Ele pegava aqueles obreiros da adoração, os levitas, e mandava para o campo de guerra. E o bonito era que eles saíam com tanta excelência do poder de Deus, que eles não levavam espadas, não levavam lanças, não levavam escudos. O que era que eles levavam? A confiança em Deus, o coração quebrantado e um espírito pronto para adorar a Deus no campo da batalha. Então, quando ele chegava no campo da batalha, no arraial, no alojamento da guerra, em desespero, os inimigos querendo destruir Israel, então o general pegava aquele grupo e colocava na primeira fila. Era comum isso em Israel, na linha de frente, cara a cara com os inimigos. Qual era o propósito? Não era invadir. Qual era? Cantar louvores na presença dos seus inimigos. E o bonito é que eles não cantavam hip hop, não estavam preocupados com o hino que faz maior sucesso, eles não estavam preocupados com o hino de alta ajuda, de baixa ajuda, não. Eles cantavam as maravilhas que o Deus de Israel havia feito no meio do seu povo. Deixa-me abrir um parênteses e sair do estudo para um pouco avivalista, só para os irmãos terem uma pálida ideia. A história nos mostra, e a Bíblia, que eles começavam a cantar na cara dos inimigos o Salmo 114. Os inimigos querendo atacar, quando via aquele grupo de obreiros, de homens, sem espada, sem escudo, sem lança, não entendia. Aí eles começavam a citar o Salmo 114, cantando e dizendo: quando Israel saiu do Egito, e a casa de Judá do meio de um povo bárbaro, Israel ficou sendo o seu domínio e Judá o seu santuário. Aí a turma que vinha atrás enchia o peito, pastor Wesley, e diziam: o mar vermelho viu e saiu da frente, o Jordão parou de correr água, e o monte Sinai pulava feito o carneiro, e os outeiros saltavam feito o cordeiro. Aí a turma da frente dizia: o que foi que tu viste ao mar?
que saísse da frente. Jordão, porque parasse de correr água. Monte, porque pulava feito carneiro. Outeiros, porque saltava feito cordeiro. Aí todos enchiam o peito e diziam: tremam toda a terra na presença do Deus de Jacó, que só Ele é Deus, e transforma os seixos em mananciais de água. Aí os inimigos ficavam abismados, não entendiam. Aí eles emendavam com o Salmo 115 e diziam: mas o teu nome. Porque perguntarão as nações: onde está o Deus deles? Eles cantando diziam: o nosso Deus está no céu e faz tudo o que Ele quer, na hora que quer, do jeito que quer. Ele faz tudo o que lhe apraz. E os deuses dos nossos inimigos? Aí eles enchiam o peito e diziam: os deuses dos nossos inimigos são obras da mão do homem, feito de prata, de pedra, de ouro, de madeira. Tem olho, mas não vê; tem boca, mas não fala; tem nariz, mas não ouve; tem ouvido, mas não tem nariz, mas não cheira; tem ouvido, mas não ouve; tem pé, mas não anda; tem mão, mas não apalpa; e não sai som da sua garganta. Semelhante a eles sejam todos os que o fazem e os que o adoram. Aí a turma que vinha enchia o peito e dizia: e o nosso Deus? Aí a turma da frente, olhando para os inimigos, e dizia: confia, ó Israel, no Senhor, que Ele é o nosso escudo. Está escrito que quando eles cantavam, estava numa excelência de poder tão grande, que Deus entrava no meio da guerra. Deus ouvia a oração e entrava no meio da guerra. Como? A Bíblia diz que Deus embaraçava os inimigos. No original, Deus confundia. Ou seja, um olhava para o outro e via inimigo, e eles começavam a se matar. Quando os adoradores ouviam e viam o barulho e os inimigos se matando, aí eles expandiam uma alegria tão grande, que cantavam o hino da guerra, o Salmo 46. Quando eles viam aquilo, olhavam um para o outro e diziam: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia, pelo que não deveremos ter medo. Ainda que a terra se mude e os montes se projetem para o meio dos mares. Olha o que é confiança. Ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem pelas suas bravezas. Eles tinham tanta confiança no poder da adoração que eles tinham, que eles diziam: mas ainda há esperança. Ainda há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E Deus está no meio dela e ela não vai ser abalada. Ele vai ajudar até o romper da manhã. Ele vai eliminar tudo. Ele vai trazer vitória. O que eu acho bonito, eu quero conjecturar, é que dá para ver eles olhando para o outro e rindo, vendo os inimigos se matando, aí cantando, olhavam para o outro rindo e diziam: vinde ver. O que eu vou ver? Vinde o que o nosso Deus está fazendo na terra. Os reinos se embraveceram e a terra se moveu. O nosso Deus levantou a voz e a terra se derreteu. Aí a turma enchia o peito e dizia: é ele. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aí o profeta entrava no meio do louvor e dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado entre as nações, eu vou ser exaltado em toda a terra. Ei! Excelência. Mas o rei Acais eliminou tudo isso. Fechou a porta da igreja. Já não havia mais levitas. A corrupção generalizou-se na sua maior parte, não na sua totalidade. Aí a Bíblia diz que Acais fez o que era mal aos olhos do Senhor e morreu. Aí agora, 25 anos de idade, Ezequias assume o poder. E o que é a primeira coisa que ele busca? A excelência. Não era fácil, irmãos, para ele. Para ele fazer alguma coisa, ele teria que enfrentar o costume e o mau costume do povo. O povo estava mal acostumado na idolatria. Ele teria que enfrentar o sistema político e militar. Ele teria que enfrentar os sacerdotes corrompidos. Mas uma coisa ele faz bonito. Olha como ele busca a excelência do seu ministério. Foi dito que o segredo está no final. Você vai ver. Ele, quando assume, ele não vai na casa do deputado nem do vereador pedir ajuda, não. Com todo respeito. Mas para onde ele vai? Ele vai para o joelho. A Bíblia diz que ele vai orar. O que é que eu vou fazer? Para trazer a presença do Deus de Davi de volta. Porque ele sabia que o braço da carne, a confiança no homem não ia resolver.
Ele ora e sabe qual é? Foi dito aqui, tem que ter coragem. Não é simplesmente para buscar a excelência do ministério, simplesmente ter nome, não. Tem que ter coragem. Ele faz um culto na Praça Oriental de Jerusalém. E sabe qual era a pauta do culto, do tema? Restauração. Queremos trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém. Quer que faz isso? Como cada um fazer? A Bíblia diz que nem a Páscoa eles celebravam mais. Aí ele pede para os levitas se purificar. Ele pede para um grupo de sacerdotes se purificar. Que no dia que eles estivessem prontos, ele iria levantar e voltar a presença de Deus para Jerusalém. Então qual era o caos? Todos, ele reúne a um grupo, se levanta a mão, eu quero acreditar, conte com a gente, como foi ouvido aqui, conte com a gente para o Deus que vier. Aí depois que aquele grupo se predispõe, olha o que é excelência, enfrentar tudo e a todos. A Bíblia diz que ele sobe no monte, manda quebrar tudo que não agradava a Deus. Quebra os altares aos deuses da Assíria, arrebenta com a estátua de bronze que o seu pai mandou erigir. Que a Bíblia diz que desde os dias de Moisés o povo tinha por idolatria. Ele manda tirar tudo, limpar tudo, e para melhorar, ele manda abrir a porta da igreja e manda reformá-la. Aí a Bíblia diz que quando o número de levita e de sacerdote estavam purificados, aí ele marca o dia da Páscoa, o dia da Santa Ceia. E manda convite para todo israelita, onde estiver, todos os judeus, desmantelado ou não, venha para o culto da Páscoa, que vai ser a noite da restauração, vai ser o dia que vocês são restaurados. Deus vai voltar para Jerusalém. E não é que o caba estava certo? A Bíblia diz que o culto que ele promoveu, desde o dia de Salomão, nunca tinha acontecido um culto tão bom, tão cheio da glória, como o culto que Ezequias promoveu. Foi de arrebentar, meu irmão. Se fosse hoje, era crente andando com a cadeira na cabeça naquele culto. Era um reteté, como dizem os pregadores por aí, de arrebentar tudo. Agora, com a presença de Deus de volta para Jerusalém, faltava o pior. Qual era? Em síntese, enfrentar o Senaqueribe, que agora já tinha sido sucessor de Tiglat-Pileser. Agora o Senaqueribe já tinha assumido com toda arrogância o reino da Assíria. Agora, eu quero sintetizar. Agora o rei Ezequias, cheio de Deus, ele manda uma carta para Senaqueribe dizendo: eu não vou mais pagar imposto à Síria. Eu não vou mais ser vassalo dos assírios. Aí o rei Senaqueribe fica maluco, irmão. O que é que esse cabra quer? Chama o seu comandante Rabizaque e manda amedrontar Ezequias e o povo. E olha em síntese como o comandante chega. Cerca Jerusalém, sobe no lombo do cavalo e começa a gritar em judaico. Não gritaram na língua dele, mas em judaico para o povo ouvir. E a mensagem era essa: não confie no rei Ezequias. Não confie nele não. Porque se vocês confiarem, Jerusalém vai ser destruída. Vai tornar-se um montão de pó. E vocês vão comer a própria urina e vão se alimentar dos próprios estercos. Foi terrível. O rei Senaqueribe pega uma carta, escreve para Ezequias, manda os mesmos mensageiros, 3 mensageiros, trazer de volta. E o teor da carta era terrível, porque dizia o seguinte: Senaqueribe escreveu e a carta dizia: rei Ezequias, na nossa linguagem, que doidice é essa que tu está fazendo? Tu não lembra que os nossos pais, o que os nossos pais fizeram? Os assírios não respeitaram nações, não respeitaram deuses, queimaram os seus deuses, jogaram no fogo e quebraram e tornaram-se um montão de pó. Ezequias, eu quero saber qual é o Deus que você está confiando. Te prepara, que eu vou tornar Jerusalém num montão de pó. A Bíblia diz que da mesma forma que Acais recebeu a mensagem de uma invasão, Ezequias agora está com a carta na mão, treme, rasga a veste, se desespera. E sabe para onde ele vai? Para a igreja. A Bíblia diz que ele vai orar. Quando ele chega na igreja,
com todo respeito eclesiástico, ele joga a carta no chão, no templo ele joga a carta no piso, bota o joelho no chão e a cara no pó, e faz essa oração: ó soberano Deus, tu que habita nos mais altos e sublimes céus, tu criaste a terra, o universo, o mar e tudo quanto neles há. Senhor, dá uma olhada nesta carta e lê ela para mim, porque tudo que está nesta carta é verdade, Deus. Os assírios quebraram os deuses e jogaram no fogo porque não eram deuses, mas o Senhor é o Deus único e verdadeiro. Então o que é que eu devo fazer? Me diz alguma coisa. Pega a carta, entrega ao escrivão, entrega ao secretário e manda ir na casa do profeta Isaías para ver o que era que Deus tinha dito. Em síntese, os mensageiros vão na casa de Isaías. Quando chegam lá, que conta uma história, Isaías, olha o relato que Ezequias mandou dizer a Isaías. Diga a Isaías, numa carta, que hoje é dia de vituperação, hoje é dia de angústia. Os filhos chegaram para dar a luz e não tem força para dar o parto. Estamos angustiados e procuramos ver o que é que nós temos que fazer. Aí Isaías levanta a voz, Deus o usa e em síntese manda dizer: diga a Ezequias, em síntese, que não temas a Senaqueribe, porque ele foi arrogante, ele falou, blasfemou contra mim. E eu digo mais: vocês não vão beber urina e nem vão comer esterco. Vocês vão plantar e vão colher, no primeiro, no segundo, no terceiro, e daí para frente. Vocês não vão se preocupar, porque vai ter abundância do solo. As raízes da plantação vai descer para baixo e os frutos vão crescer para cima. Não temas a Senaqueribe, porque agora sou eu que vou colocar um anzol no nariz dele e vou fazer ele voltar pelo caminho que ele vem, para saber que em Israel, em Judá, ainda tem Deus. Em uma só noite, eu estou sintetizando, um anjo matou 185 mil soldados dos assírios. Agora, como diz o nordestino, imagina a bagaceira no outro dia. O arraial totalmente desmantelado, cadáver para todo lado. Senaqueribe correu, os filhos o matam nos pés do seu próprio Deus. E agora o que aconteceu? Agora a notícia começou a se espalhar em toda a circunvizinhança, Jordânia, Cisjordânia, Egito. A notícia era uma só: o rei Senaqueribe morreu e os assírios foram exterminados. A pergunta era uma só: quem fez isso? A resposta era a mesma: o Deus de Ezequias fez estas coisas lá na terra dele. Agora, queridos, a coisa mudou. Por mais fiéis e por mais obreiros que a gente busca ser, tem alguma coisa que fica para trás. Um dia após o outro, e uma noite no meio, rouba muitas coisas do nosso ministério. E agora a fama começou a expandir na circunvizinhança e no mundo inteiro. Agora Ezequias se tornou famoso. A Bíblia diz que os egípcios, jordanianos e jordanianos, que haviam rompido o relacionamento diplomático quando o rei Acais tornou-se vassalo de Senaqueribe, dos assírios, agora eles mandavam diplomatas, embaixadores, em grupos, para reatar a aliança com Jerusalém. E a Bíblia diz que agora a fama começou a rodar, e Ezequias recebia os mensageiros, os diplomatas, mostrava o ouro, mostrava a riqueza, mostrava as famas, e ele ia fazendo caso após caso. O contexto biográfico dele diz que ele já não dava mais ouvido à voz de Isaías. Confiava agora na carne e nos braços das grandes nações. Isaías tira a veste normal de profeta, começa a andar com a vergonha de fora, e um dia ele entra na reunião que ele estava com os egípcios, furtivamente, e diz: Acais, escuta o que diz o meu Deus, o Deus de Jerusalém, Deus do teu pai Davi. Assim como eu andei com a vergonha de fora, vão ficar todos que confiaram nos egípcios. Bate a porta e vai embora. E Ezequias não se toca. Ei. A maldita, se eu posso dizer, ou bendita fama
que tem matado muitos gigantes, chegou no coração de Ezequias. Ei, esta mesma fama que tem tirado o brilho da excelência da nossa chamada, que tem matado muitos obreiros, chegou no coração de Ezequias. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus não dá a glória dele a ninguém e nem dá sua honra à imagem de escultura. Aí Deus começa a puxar o tapete. O negócio está tão sério. Eu recebi um convite para pregar num grande congresso de missões. E quando eu cheguei naquela igreja, era no ginásio, lotado. Quando eu vou subindo os degraus, o pastor não me conhecia como pastor presidente. Foi por indicação, como hoje o pastor Cleosmar me indicou. Quando eu vou chegando no ginásio à noite, que vou subindo o degrau da escada, esse é um dos nossos maus. Muitas vezes não generalizo e não especifico, mas muitas vezes a gente está indo mais pela fama do que pela simplicidade da unção. A fama tem falado muito, o nome tem feito muito. Quando ele viu eu subindo no degrau, agora imagina, nordestino, preto, do beiço virado, ele correu para mim e disse: Genival, tu é o pregador? Eu disse: sou. Ele disse: olha para o púlpito. Pois não, pastor, só tem famoso, Genival, só tem gente grande. Aquele veio de tal canto, aquele, e eu paguei caro, eles precisam brilhar nesta noite. Então, como te convidaram, tu diz 10 minutos aí, qualquer coisa, tu já entra logo, porque eles precisam brilhar. Tu prega 10 minutos e pronto. Ô irmão, eu entrei com 330 por hora. Nunca fui usado como naquele dia. Mas Deus sacudiu o ginásio em 10 minutos, irmão. Que as estrelas do púlpito perderam o brilho. E os famosos começaram a botar a cara no chão. E começaram a dizer: a glória aqui é de Jesus. O famoso aqui é Jesus. Ele usa quem quer, do jeito que quer e como quer. Esse negócio aqui não é para fama, não. Esse negócio aqui é para quem tem a excelência. É quem busca a excelência. Esse negócio aqui é para quem tem unção. Quantas mensagens, quantas ligações eu não recebo, não tenho nada contra, até motivos a fazê-lo, de jovens, de obreiros que estão começando e ligam para mim: pastor Genival, o senhor conhece muitos pastores presidentes no Brasil, o senhor conhece parte do mundo, pastor, então tome o meu cartão, tome o meu DVD. Eu comecei a fazer curso de teologia, me faça ser conhecido, me faça ser famoso, pastor. Eu fico alegre, dou uma palavra motivacional, mas no fundo eu digo a ele: meu filho, esse negócio aqui não é para quem quer ser famoso, não. Senão isso aqui era o Projac da Globo, isso aqui é para quem gosta de unção, isso aqui é para quem gosta de poder, é para quem gosta de servir. Ei, esse negócio aqui não é para famoso, não. A glória aqui é dele, desce dele, sobe para ele. Esse negócio aqui é para quem gosta de poder. Aí Deus começa a puxar o tapete, na nossa linguagem bem rasteira, de Ezequias. Aí o texto que nós lemos diz: e naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Quando você lê o contexto biográfico dele, você chora sem querer. A sua biografia diz que ele começou a apodrecer por dentro, os órgãos dele começaram a decompor, ele vivo, a ponto que o hálito dele ficou apodrecido, carniça pura. Ele não recebia mais representante de país nenhum, por causa que o hálito era insuportável. Os médicos preparavam antídoto e dava para ele beber. Quanto mais ele bebia a especiaria, mais fedorento o hálito ficava. A doença saiu para a pele. O couro começou a pipocar, abrir orifícios. Os médicos especialistas em pele iam em Gileade, pegavam um bálsamo, misturava com emplaste de pasta de figo, colocava para sarar.
Quando arrancava o emplasto, arrancava com pele e tudo, estava podre. O que é que sobra? Coloca ele no aposento. Trancam a porta porque estava insuportável. Agora o homem que buscou, que fez o que ninguém teve coragem de fazer, estava podre. Sem visita, sem amigos. Você vai saber o quanto custa um obreiro para Deus. Você vai saber quanto custa o seu ministério para Deus. Sem visita. Qual era a esperança dele? O amigo. Quem era o amigo? Isaías. Ele sabia que quando Isaías fosse visitá-lo, Wesley, Isaías ia trazer a cura. Porque ele sabia que Isaías era um homem de Deus. Nada melhor, irmão, do que a gente receber a visita de um homem de Deus, de um amigo. Na hora da crise. Eu estava pastoreando em uma cidade, tinha uma favela. E quando eu cheguei naquela cidade, me disseram: o cooperador Ferreirinha, 68 anos, está doente, pastor, uns 2 meses, está já morrendo. E precisa de uma visita. No domingo à tarde eu peguei minha esposa, entrei na favela. O carro não tinha acesso à porta, mas chegava na rua. Quando eu parei o carro, a esposa dele estava na área e viu o meu carro. Quando eu desci, peguei na mão da minha esposa, que a gente caminhou. Ela correu para dentro. Quando eu cheguei na porta, que disse: Pai do Senhor, ele já estava na sala, de pé, e disse: Pai do Senhor, pastor. Eu disse: mas não me disseram que o senhor estava à beira da morte? Ele disse: eu estava. Mas quando a minha esposa entrou gritando que o meu amigo, o pastor Genival, chegou, a doença foi embora e eu estou curado, pastor. Nada melhor do que a visita de um homem de Deus na hora da crise. Aí a Bíblia diz que o profeta, o amigo, chega. Eu quero imaginar a porta se abrindo. E ele deitado apodrecido. Amiga é coisa boa, irmão. Foi por isso que Singler, em síntese, em resumo, quando ele relata a sua história no Tibete, ele fugia de uma perseguição religiosa, ou corria ou morria, e tinha que transpor uma área de neve, nevasca, que na ótica humana era intransponível. Então quando ele chega, ele diz que entrou no gelo, e andou um pouco, viu um homem caído do frio, balbuciando, sem vida quase. O coração dizia: ajuda ele. A mente dizia: se tu ajudar, tu vai morrer primeiro. Aí o coração venceu, ele pega aquele homem caído, coloca no ombro e sai no gelo, pastor Cresmar, andando com o obreiro, com aquele homem caído nas costas, transpirando. Chegou um ponto que ele cansou. Quando ele cansou, ele caiu de joelho com a cara no gelo. Só que o suor dele tinha restaurado a força do homem que vinha nas costas. Quando ele caiu, o homem que vinha nas costas ficou em pé e disse: agora quem vai te carregar sou eu. Botou ele nas costas e os dois saíram do outro lado. Olha para quem está ao teu lado, se você pode, diga: meu amigo, você quer ser meu amigo assim? Diga: está disposto a me dar uma carona na hora da crise? Porque para apontar os nossos defeitos a gente já tem muitos. Para não acreditar na nossa chamada já tem muitos. O amigo Isaías chega. O amigo Isaías chega e não dá nem a paz do Senhor. A Bíblia diz que o amigo Isaías chega, já chega bravo. Escuta o que diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver. Bate a porta e chispa. É aqui que a psicologia diz que na ótica humana era impossível. Ele bate a porta. E agora, o que foi que sobrou? Sobrou para ele o que para Ezequias? Diga comigo: uma parede. E nada mais. Parede fala de limite. Parede diz: é até aqui, meu filho, acabou. Ó. Não vai passar. Terminou. Aí a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede. As lágrimas caem. Ele faz uso do pretérito, e o pretérito aqui está mais que imperfeito. Não orou muito não. Olha o quanto vale o ministério para Deus. Ele diz: Senhor,
Lembra do que eu fiz? Em outras palavras, eu fiz o que ninguém tinha coragem de fazer, Senhor. Eu fiz. Lembra de mim, Senhor. Eu não quero morrer. Aí a Bíblia diz que rapidinho a oração chega lá em cima. Quando a oração chega lá em cima, aí Deus vai olhar a história. Está aqui o segredo da excelência. Quando Deus vai olhar a história, estava lá. Rapaz, o cabo é mágico mesmo. Rapaz, o cabo fez o que ninguém fez. Talvez conversando com os anjos. Meu, esse cabo é demais. Aí a Bíblia diz que Isaías nem tinha saído do pátio. Quando Deus olha a história, Isaías! Isaías! Volta lá, Isaías, volta. Agora imagina a porta abrindo de novo, daquele que não tinha mais acreditado. Aí Isaías chega e diz: escuta o que diz o Senhor. Já chega manso. Escuta o que diz o Senhor. O Deus do teu pai Davi, eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, e eu vim dizer aqui que você não vai morrer mais não. Não é o fim mais não, acabou. Você vai continuar, você vai viver. Dá para você olhar para esse obreiro que está ao teu lado. Diga: você tem história, meu filho. Diga: você tem história. Diga: se não tem, comece a fazer. Diga: porque quando o homem colocar a parede, depois da parede Deus vê a história. E quando Deus vê a história, ninguém nos segura, irmão. A história é quem faz a diferença. Há muita gente preocupado com o nome, com o diploma, com o anel. Isso é bom, mas o interessante é a história. Faça a história. E como é que faz história? Buscando a excelência, fazendo o que ninguém tem coragem de fazer. Quando eu saí daí, quando eu me converti, já com 27 anos, cortador de cana ruim, morando dentro do canavial, a 13 quilômetros da minha cidade. Só quando eu cheguei na igreja, eu não perdi um culto. Eu andava 15 quilômetros com caixa de som. Hoje não era bonitinha assim não, era caixa de 40 quilos. Botava nas costas para ir para as grotas, pregar o evangelho com os irmãos. Não perdi uma escola bíblica. E um dia, em um culto, chegou um pregador e me mandou ficar de pé. E disse: ô Moreno, Deus tem uma chamada linda na tua vida. Tu vai andar pelo Brasil e o mundo vai te conhecer. Porque Deus tem um avivamento através da sua vida. E você não imagina o que é que Ele tem na tua vida. Irmão, pastor Josué, ele conhece a minha história, pouco dela. Era uma igrejinha de 8 por 5. Quando ele disse isso, passou um dia, 2 dias, 3 dias se passaram. Aí chega um grupo de crentes lá em casa, crentes de gravata. Preocupado comigo, disse: Genival, a gente veio aqui para te dizer que não acredita naquilo que o profeta disse não. Eu disse: por quê? Eles disseram: porque você tem 3 defeitos que mesmo Deus querendo não vai te usar e nem vai te levar para lugar nenhum. Aí eu me ousei perguntar: quais? Eles disseram: tu é pobre, tu és analfabeto e para piorar você é preto. E sabe o que mais doeu? É que eles estavam cobertos de razão. Aí as minhas substâncias caíram. Eu disse: se é assim, quando o pastor à noite chegar na congregação, eu vou entregar a mocidade e vou voltar para o futebol. Eu era muito mais aplaudido e eu tinha um futuro promissor. Eu não dependia de ninguém. Aí fui fazer a última oração no dia seguinte, pastor. Quando eu entrei 8 horas da manhã na igreja, esqueci do tempo.
só chorando, lamentando, faltou palavras. 4 horas da tarde eu me levanto, já disposto a entregar tudo para vir para casa. Quando eu saio, que encosta a porta da igreja, vem uma adolescente da igreja correndo. Genival, pois não. Vai no posto médico, a tua filha saiu de casa passando mal. Foi para acabar comigo. Aí eu corri para o posto médico. Quando eu cheguei no posto médico, o médico disse: entre. Quando eu entrei, a minha menina tinha 9 anos. Estava deitada em cima da maca, com a boca cheia de espumas, os braços contorcidos, os pés contorcidos. O médico olhou para mim e disse: eu fiz o que pude, filho, mas ela deu entrada em óbito, leve para casa e prepare o funeral. Há 20 anos atrás não tinha um plano hoje de pré-vida, de coisa funerária. Então numa fazendinha, num sítio, canavial, eu peguei a menina, só que eu pregava todos os dias naquela fazenda. Agora eu com a menina morta na rua, e minha esposa gritando atrás, e os vizinhos dizendo: cadê o teu Deus? Aí eu vou entrar para a rua da minha casa. Aí o Espírito Santo disse aqui dentro: vai para casa fazer o quê? Vá para onde você estava orando, que eu vou lhe mostrar que eu não dependo da razão do homem para fazer o que eu quero, para fazer o que eu prometo. Eu entrei na igreja, joguei a menina na frente do púlpito, caí por cima, e eu gritei: acabou, Deus. Hoje eu desisti de tudo. Quando eu disse assim, a voz de Deus bradou dentro da igreja: fui eu que te chamei pelo nome, filho. Eu estou te tirando no monturo e estou fazendo você sentar no meio dos príncipes do meu povo. E para tu saber que é eu que te chamei, olha o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, a menina deu um pulo dentro da igreja e começou a gritar: pai, pai, o que foi que houve, pai? E começou a rodar o púlpito. Quando eu olhei para ir para trás, estava o médico na igreja, estava as atendentes, estava os vizinhos. O médico regalou o olho: seu Genival, o que aconteceu, seu Genival? Aí eu disse a ele: o senhor disse que a minha menina morreu, mas o Jesus dos crentes ainda é vivo, ainda faz milagre e ainda acredita, e quem ninguém acredita mais. Você está entendendo o que Paulo queria dizer? Busque a excelência da sua chamada. Não se venda por nada. Não se troque. Não se corrompa. Não confie nas suas próprias estruturas. Mas diga para quem está ao teu lado: faz história. Faz história. Porque quando a parede chegar, quando ninguém acredita mais, ele vem. Ele diz: ainda tem jeito, eu acredito ainda. Deixa eu te dizer algo que eu fiz quando eu fiz história. E sabe qual é o bonito? Eu vou dizer algo aqui para motivação dos novos obreiros. Eu sou novo, eu tenho 22 anos de crente. Dá para os irmãos entender o ano de ministério que eu tenho. Na hora da crise, aí eu recebo uma ligação. Ele estava lá, o pastor Josué. Pastor presidente José Neco, Zé Antônio dos Santos, lá de dentro do canavial. Deus vai lá na igreja sede e diz: Bento, te prepara, que tu vai ser o primeiro pastor alagoano que vai pregar em uma das nossas convenções. É mole? História. No segundo ano, de novo. Aí um grupo foi para ele: pastor, porque só aquele nego prega? Aí o filho dele me disse que ele disse: ele tem história, faça a sua. Deus acredita tanto quando ninguém acredita, irmão, que segundo o contexto histórico judaico, eles tinham tanta confiança, principalmente na hora da crise, quando estava lá no cativeiro, que diz que quando os filhos deles morriam, eles não enterravam. É um contexto histórico, porque eles acreditavam que Deus não ia abrir mão dos seus projetos, e Israel era um projeto missionário. Então os filhos deles morriam, eles colocavam no vale por 2 motivos. Primeiro, os judeus acreditavam que durante 3 dias Deus não, o espírito do morto não subia nem descia, ficava por ali, segundo a história. E em segundo lugar, eles acreditavam que independente da situação, eles acreditavam em um Deus de milagre que não desamparava o seu povo. Então o dia judaico começava às 6 da manhã, terminava às 6 da noite. Nas 6 horas da manhã,
o pai, o líder da família, reunia a família e levava o cadáver para o vale, primeiro dia. Chegava, deixava o cadáver no vale e a família se distanciava, pastor Anderson, alguns metros, para ver o que Deus ia fazer. Primeiro dia, dava 7, dava 8, por volta de 10 horas, o corvo chegava no vale, pelo cheiro da putrefação do cadáver, que já estava começando, e arrancava os olhos, e comia. E eles tinham tanta esperança que ficavam lá. 6 horas terminava o primeiro dia. Agora o cadáver entrando em composições profundas, decomposições, e sem os olhos. Mas o pai tinha tanta credibilidade, pastor Cleusma, que ele olhava para trás e dizia: ainda faltam 2 dias. O meu Deus ainda vai fazer algo. No segundo dia, 6 horas, ele chegava com a família. E o cadáver mais podre ainda. Dava 8, dava 9, dava 10. Por volta de 11, a águia pairava. A águia descia, sentava perto do cadáver. Depois subia no abdômen, rasgava o ventre, comia as vísceras, comia os órgãos, só deixava o cambuco. 6 horas terminava o segundo dia. O pai, ainda crendo, olhava para trás e dizia: ainda falta uma noite e um dia. O meu Deus é Deus de milagres. Iam para casa à noite dormir. Naquela noite chegava a hiena. O bando de hiena entrava no vale. E a hiena lambia tudo o que restava de carne e de putrefação. Só deixava os ossos, o esqueleto estendido no vale. Quando eles 6 horas chegavam, só estava o esqueleto lá. Mas já era o último e o terceiro dia, era o dia do milagre. Só estava o esqueleto. Eles esperavam. Por volta de meio-dia, a Bíblia chama de quebrantoço. Uma árvore de rapina de grande envergadura que só come tutano de ossos. O quebrantoço pousava, pegava o esqueleto, subia, soltava. Subia até quebrar ossos por ossos, osso por osso. Quando ela quebrava todos os ossos, ia lá e comia o tutano. Quando ele comia o tutano, terminava o terceiro dia. Aí o pai, imagina, desespero total, olhava para trás e dizia: acabou, não tem mais esperança, ninguém pode fazer mais nada. Quando ele pensou isso, me permita, pastor, com todo respeito hierárquico, quando ninguém podia fazer mais nada, quando ninguém acreditava mais, aí Deus vai lá no cativeiro e diz: filho do homem, vamos ali comigo, vamos ali. Aí a Bíblia diz que Deus pega em Ezequiel em espírito e sai caminhando sobre a terra. Para quê? Para fazer aquilo que ninguém acreditava mais, para recuperar projetos falidos e para restaurar ministério que aparentemente havia se destruído. Quando ele chega no vale, ele para. E o vale estava cheio de quê? Como era que estavam os ossos? Sequíssimos. Não tinha mais sonhos, não tinha mais projetos, ninguém podia fazer mais nada. Aí Deus olha para Ezequiel e diz: filho do homem, eu ainda posso fazer alguma coisa quando ninguém acredita mais. Eu ainda posso trazer de volta a história desses ossos. A coisa estava tão feia que Ezequiel disse: Senhor, tu sabes, só tu sabes. Segundo alguns eruditos estudiosos dizem que na ótica humana, Ezequiel olhou e disse a Deus, no coração: Deus me trouxe aqui para enterrar esse monte de ossos. Esses ossos devem ser de pessoas importantes. Deus me trouxe aqui para enterrar. Enquanto ele pensava isso, Deus disse: filho do homem, profetiza, filho do homem, sobre eles, e tu vai ver o que eu vou fazer. Eu vou trazer cada osso para o seu osso, filho do homem. Eu vou trazer tendões, eu vou trazer pele, eu vou trazer nervo. Vou trazer vida. Fique de pé se você pode, companheiro. Nós estamos em uma escola bíblica, mas é em escola bíblica que nós somos renovados. É em escolas que nós recebemos a excelência. Se você pode, vira para esse obreiro que está ao teu lado. Vira assim para ele, como eu estou com o pastor Anderson aqui, frente a frente para ele, se você pode. E pregue para ele comigo, diga para ele: eu não sei como você chegou aqui, companheiro, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Pergunta a ele: você tem sonhos? Diga a ele: muitos.
Diga, você tem projetos? Diga, a gaveta está cheia. Diga, você busca a excelência? Diga, eu faço o que eu posso. Diga, então fica tranquilo. Porque se alguém pensou que ia enterrar os teus sonhos, que ia sepultar os teus projetos, e que ia acabar com o teu ministério, diga, quebrou a cara. Porque para o meu Deus ainda tem jeito. Aperta a mão dele, diga, ainda tem jeito. Abraça ele, diga, desista não, ainda tem jeito. Diga para ele, desista não, desista não. Ainda tem jeito, desista não. Ainda tem jeito. Depois da parede ainda tem mais 15 anos. Agora diga comigo, pastor Genival. Diga, pastor Genival. Se alguém pensou que eu ia desistir, diga, vai ter que me engolir. Diga, eu vou ter que abrir os braços. Diga, eu vou abrir os braços. Diga, se quiser me engolir, vai me engolir de braços abertos, dando glória, fazendo a obra e louvando o nome do Senhor. Obrigado, pastor Anderson. Agora deixa eu concluir e te dizer essa palavra motivacional. Fique de pé para orar. Eu hoje, isso não por vanglória que eu não preciso, mas hoje 2 a 3 vezes por ano eu tenho que ir pregar o evangelho na Europa. Hoje eu sento nas mesas dos maiores ícones das Assembleias de Deus. Hoje o meu telefone toca 5 a 6 vezes por dia com convite. E o senhor quer dizer o que com isso, pastor? É que eu ainda continuo analfabeto, eu ainda continuo pobre e ainda continuo preto. E quando eu volto das viagens, aqueles que não acreditavam estão com uma faixa bem grande no aeroporto. Bem-vindo, pastor Genival. A gente sabe que Deus é fiel e Ele faz o que ninguém faz. Então curve a sua cabeça, companheiro. Põe a mão sobre esse obreiro que está ao seu lado. Talvez ele chegou aqui arrebentado. Ele chegou nesta manhã aqui com os sonhos e os projetos ameaçados. Então diga para ele que não é hora de desistir. Soberano e eterno Deus, Tu és o Deus que conhece a nossa chamada. Tu és o Deus que fortalece a nossa chamada. E nesta manhã nós estamos aqui nesta escola. Restaura nosso ministério. Restaura, nos leva a buscar cada dia a excelência dEle. A excelência em Cristo da Tua chamada, e que sejamos instrumentos de bênção nas Tuas mãos. E os companheiros dizem: Deus está tomando alguém aqui nesta manhã em mistério. Shaddai Koramanto Kataya Shol Ramanto Eol Harakalasam Tepihodovol Rei Kanaya Secha Karaya Chikasendeo Hatapikon Choikaso Jorolo Esai Hedakalasam Chakachofo Eral Hadaklaika Sanchake Yorai Kanchut Achafi Hobby Roll. Eu sou o mesmo, e em mim não há variações de dúvida. E eu estou renovando ministérios e chamadas, e estou trazendo avivamento sobre esta terra. E muitos dos que estão aqui vão vivenciar esses dias de grandes avivamentos. Ministérios vão ser levantados e o meu nome vai continuar sendo glorificado, porque um grande avivamento está invadindo esta terra, e vidas aqui estão sendo tomadas para este avivamento. Vidas que estão aqui vão sair com a cabeça erguida, e eu derramarei a minha glória e serei exaltado e glorificado em ministérios que ninguém acredita mais, para saber que sou eu que estou falando. Assim diz o Senhor. Recebe a unção que está sobre esse lugar. Recebe aí agora.
Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, hein, irmãos?